Este vídeo é apresentado pela Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas. A classificação dos jogadores de basquetebol em cadeira de rodas evoluiu significativamente nos últimos 20 anos. Já não é necessário avaliar individualmente cada jogador numa sala médica. Os jogadores são agora classificados no seu ambiente de jogo, no campo de basquetebol, e na sua cadeira de jogo. Isso permite que o classificador possa avaliar cada jogador numa situação igual à que este se apresenta numa competição. Devido às diferenças na sua função muscular, os jogadores de basquetebol em cadeira de rodas demonstram diferentes movimentos do tronco e braços ao impulsionar a cadeira, no drible, passe, lançamento e ressalto. É a observação da capacidade funcional de cada jogador para completar estas tarefas que formam a base para a atribuição de uma determinada classe a um jogador. Aos jogadores é atribuída uma classificação de 1.0, sendo o jogador com menor capacidade funcional, a 4.5, sendo o jogador com maior capacidade funcional. Estes pontos são adicionados para garantir que, durante o jogo, uma equipa nunca exceda o número máximo pré-determinado de pontos em campo. Em competições internacionais da IWBF, o número máximo permitido de pontos em campo é 14. Por ter um sistema de classificação de jogadores e uma regra de equilíbrio entre equipas, a IWBF equaliza o potencial funcional de cada equipa e garante que o resultado de qualquer jogo está diretamente relacionado com a capacidade atlética e técnica dos jogadores. Este vídeo foi criado para introduzir novos classificadores, bem como jogadores e treinadores, ao sistema de classificação de jogadores da IWBF e para ajudar a identificar as capacidades funcionais-chave para os jogadores das classes 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 4.5. Um elemento-chave para a classificação é a observação e avaliação do volume de ação de cada jogador. O volume de ação de um jogador é descrito como a amplitude de movimento voluntário em qualquer direção e com controle para regressar à posição inicial enquanto agarra a bola com ambas as mãos. Cada classe tem claramente definido o volume de ação máximo que um jogador pode apresentar. O jogador de classe 1.0 apresenta controle de movimento do tronco muito fraco nos planos frontal, vertical ou lateral, normalmente como resultado de paralisia dos músculos do tronco e pernas. Não conseguem apanhar a bola com as duas mãos do chão e voltar à posição vertical sem o apoio dos braços para ajudar no movimento. Não conseguem agarrar a bola com as duas mãos, com os braços em extensão à frente do rosto, sem inclinar a cabeça para trás como contrapeso. Mostram pouca capacidade para rodar o tronco em ambas as direções. O jogador de classe 2.0 tem volume de ação parcial nos planos vertical e frontal, mas praticamente sem volume de ação no plano lateral, normalmente como resultado de paralisia dos músculos da porção inferior do tronco e pernas. São capazes de segurar a bola com as mãos estendidas na frente do rosto, bem como rodar a porção superior do tronco sobre a inferior, para a esquerda ou para a direita, sem inclinar a cabeça ou tronco para trás como contrapeso. Têm muita dificuldade em apanhar a bola do chão com as duas mãos e regressar à posição inicial sem o apoio dos membros superiores, salvo quando sentado com os joelhos significativamente mais altos do que as ancas. O jogador de classe 3.0 tem volume de ação completo nos planos frontal e vertical, mas praticamente sem volume de ação no plano lateral,
normalmente devido à falta de estabilidade ao nível da anca e coxa, devido à paralisia ou amputação alta de ambas as pernas. Podem facilmente rodar o tronco sobre a pelvis para a esquerda ou para a direita. São capazes de apanhar a bola do chão com as duas mãos e regressar à posição inicial sem a ajuda dos membros superiores. Mostram dificuldade na inclinação lateral e regressam à posição inicial sem o apoio dos membros superiores. O jogador de classe 4.0 tem volume de ação completo em todas as direções exceto uma. Normalmente, devido à limitação num dos membros inferiores, o jogador tem dificuldade para controlar o movimento para um lado. Podem rodar facilmente o tronco sobre a pelvis para a esquerda ou para a direita. São capazes de apanhar a bola do chão com as duas mãos e regressar à posição inicial sem o apoio dos membros superiores. Mostram dificuldade para inclinar o tronco para um lado e regressar à posição inicial sem apoio dos membros superiores. O jogador de classe 4.5 tem volume de ação completo em todos os planos de movimento, sem fraqueza significativa em qualquer direção. Podem rodar facilmente o tronco sobre a pelvis para a esquerda ou para a direita. São capazes de inclinar o tronco à frente, bem como para ambos os lados e regressar à posição inicial sem a ajuda dos membros superiores. Francisco Lugo, do México, representa o exemplo clássico de um jogador de classe 1.0. Na posição de sentado, quando inicia o impulso lento, o Francisco inclina-se para trás contra a cadeira de rodas e a sua cabeça mexe ligeiramente para trás e para a frente a cada impulso. No entanto, quando o Francisco impulsiona a cadeira mais rápido, apoia o tronco nos joelhos elevados para o suporte e precisa de utilizar os braços para regressar à posição inicial. Reparem que quando para bruscamente ou roda rápido, o jogador de classe 1.0 mostra dificuldade em manter o tronco estável e irá tentar contrabalançar inclinando a cabeça e os ombros contra as costas da cadeira de rodas. É frequente a utilização de uma mão para o suporte e para evitar perder o equilíbrio. Os jogadores de classe 1.0 normalmente driblam ao lado da cadeira de rodas e perto do tronco, fazendo esforço para manter o equilíbrio enquanto driblam e impulsionam a cadeira simultaneamente. Alguns jogadores conseguem driblar à frente do apoio dos pés, apoiando o tronco nos joelhos elevados para a estabilidade. Para o jogador de classe 1.0, o drible com mudança de mão é particularmente difícil devido à falta de estabilidade do tronco. Mesmo estando parada, quando Jessica Vligantart, do Canadá, tenta mudar de mão durante o drible, podemos ver novamente a dificuldade que tem em manter o equilíbrio quando faz a mudança. Quando passa a bola utilizando uma mão, o jogador de classe 1.0 mantém-se em contacto com as costas da cadeira de rodas e agarra-se com a mão livre para suporte. A falta de rotação do tronco limita a capacidade de gerar potência no passe. O passe forte com as duas mãos só é possível quando executado pressionando o tronco contra as costas da cadeira de rodas, tal como podemos ver a Jessica fazer, ou apoiando-se nos joelhos elevados.
Na recepção do passe, o jogador de classe 1.0 mostra dificuldade em dirigir-se para a bola com as duas mãos, fugindo das costas da cadeira. Não é capaz de rodar o tronco para encarar a bola, exceto quando se estabiliza com uma mão. O jogador de classe 1.0 inclina-se sobre as costas da cadeira de rodas para evitar perder o equilíbrio durante o lançamento. Não são capazes de rodar o tronco na direção do cesto durante o lançamento com uma ou duas mãos. Não são capazes de acompanhar o movimento de um lançamento de 3 pontos. O jogador de classe 1.0 normalmente vai ao ressalto com uma mão enquanto se agarra à cadeira de rodas com a outra para manter o equilíbrio. Quando tenta fazê-lo com as duas mãos sobre a cabeça, mostra instabilidade significativa. Os jogadores de classe 1.0 estão numa posição muito instável quando têm ambas as mãos fora das rodas. Como resultado, o jogador de classe 1.0 pode perder facilmente o equilíbrio com um contacto mínimo. Os jogadores de classe 2.0 têm maior estabilidade do tronco no arranque, impulso e paragem do que os jogadores de classe 1.0. Irão reparar que a parte superior do tronco não está sempre contra as costas da cadeira, tal como nos mostra Caroline McLean da Grã-Bretanha. Caroline inclina-se à frente quando arranca. O tronco não está apoiado nas costas da cadeira. Ela tem boa aceleração e trava de forma mais sólida que o jogador de classe 1.0. É capaz de se inclinar na direção da rotação e não necessita de utilizar os membros superiores para manter o equilíbrio. Há alguma perda de estabilidade observada ao nível da cintura. Os jogadores de classe 2.0 normalmente driblam ao nível das rodas dianteiras, perto da cadeira de rodas. São capazes de driblar à frente da cadeira quando suportados pela posição elevada dos joelhos, tal como podemos ver aqui a Stephanie Wheeler dos Estados Unidos. O seu tronco está mais direito em comparação com um jogador de classe 1.0 e não está sempre em contacto com as costas da cadeira para suporte. Parado, o jogador de classe 2.0 tem melhor equilíbrio quando muda de mão e consegue ficar com o tronco mais direito. Observem como o tronco da Stephanie se move razoavelmente bem quando dribla mudando de mão. Lembrem-se que a Jessica, jogadora de classe 1.0, tinha de estar constantemente a ajustar a posição com a mão livre para manter o equilíbrio quando driblava da mesma forma.
jogadores de classe 2.0 são capazes de rodar a porção superior do tronco sobre a inferior quando passam a bola com uma mão. Podem inclinar a porção superior do tronco para a frente quando passam a bola com as duas mãos. A porção inferior do tronco não é utilizada para ganho de potência e há alguma perda de estabilidade ao nível da cintura quando soltam a bola. O jogador de classe 2.0 tem alguma estabilidade quando recebe a bola numa posição vertical do tronco. Observem que a Stephanie está a empurrar o tronco contra a cadeira. É capaz de rodar o tronco para receber um passo sobre o ombro, utilizando algum suporte das costas da cadeira de rodas. Ela tem alguns problemas de estabilidade quando tenta agarrar a bola quando esta é atirada para o lado. O jogador de classe 2.0 tem capacidade muscular para aguentar o peso da bola quando elevada para o lançamento. Podemos observar que o Frédéric Guyot, da França, não está inclinado sobre as costas da cadeira de rodas durante o lançamento. Ele é capaz de rodar a porção superior do tronco na direção do lançamento quando suportado pelas costas da cadeira de rodas. Num lançamento de bandeja, o jogador de classe 2.0 é capaz de se inclinar para a frente na direção do cesto. No entanto, há uma perda de estabilidade ligeira e moderada na porção inferior do tronco durante a extensão do braço e no movimento de seguimento da bola. O ressalto com as duas mãos sobre a cabeça pode ser executado pelo jogador de classe 2.0, mas é, frequentemente, acompanhado por uma perda de estabilidade moderada. O ressalto com as duas mãos ao lado é raramente tentado e é acompanhado por significativa perda de estabilidade. Os jogadores de classe 2.0 não conseguem manter o equilíbrio quando sofrem um contacto forte na cadeira de rodas, principalmente no ato de lançamento ou ressalto. Paul Schulte, dos Estados Unidos, é um bom exemplo de um jogador de classe 3.0. Como jogador típico da classe 3.0, o Paul é capaz de impulsionar a cadeira vigorosamente sem perda de estabilidade. A cabeça, ombros e tronco movem-se para a frente e para trás como um todo durante o movimento de impulso. Não há perda de estabilidade neste movimento. Reparem que ele acompanha o movimento do tronco no impulso mais do que os jogadores de classe 1.0 e 2.0. Ele é rápido e seguro e mantém o equilíbrio nas travagens e rotações. Carina Verschloot, da Holanda, é uma jogadora de classe 3.0.
Ela é capaz de driblar a bola à frente das rodas dianteiras com uma mão, enquanto utiliza a outra para acelerar e impulsionar a cadeira vigorosamente. Ela é capaz de arrancar e dar início ao drible, atingindo a velocidade máxima sem perda de estabilidade do tronco. É capaz de mudar de mão em frente da cadeira sem ter de ajustar o equilíbrio. O jogador de classe 3.0 pode fazer passos com as duas mãos e uma mão sem necessitar da cadeira de rodas para suporte. O passo com duas mãos para a frente é executado sem perda de estabilidade. A rotação do tronco é utilizada como alavanca para ganhar potência no passo com uma mão. Os jogadores de classe 3.0 são capazes de se inclinar à frente para apanhar a bola. Podem facilmente regressar à posição inicial após inclinação sobre os joelhos. No entanto, se o passe vai para mais longe lateralmente, os jogadores de classe 3 mostram grande dificuldade para regressar à posição inicial após a recepção da bola. Frequentemente, este tipo de recepção é conseguido apenas com uma mão enquanto a outra está agarrada à cadeira para estabilidade. O jogador de classe 3.0 não mostra perda de estabilidade no tronco no lançamento. Eles são capazes de rodar na direção do lançamento sem suporte das costas da cadeira. São capazes de se inclinar à frente para fazer um lançamento com uma mão durante uma bandeja. Os jogadores de classe 3.0 sentem-se confortáveis a irem ao ressalto com ambas as mãos sobre a cabeça. No entanto, têm estabilidade limitada lateralmente e vão frequentemente agarrar a cadeira de rodas para equilíbrio com a mão livre, tal como podemos observar aqui o Sean Norris da Austrália. Ao contrário dos jogadores de classe 1.0 e 2.0, os jogadores de classe 3.0 não são muito afetados com um contacto mínimo na cadeira de rodas quando têm ambas as mãos sem contacto com as rodas. Podem perder equilíbrio num contacto forte frontal, e irão perder estabilidade se o contacto for lateral. Os jogadores de classe 3.0 são capazes de inclinar lateralmente a cadeira de rodas quando suportados no mínimo com uma mão na roda.
Os jogadores de classe 4.0 mostram movimentos do tronco fortes em todas as manobras com a cadeira de rodas. São capazes de impulsionar a cadeira com aceleração rápida e movimentos máximos do tronco. São muito estáveis nas rotações. Os jogadores de classe 4.0 são capazes de driblar bem à frente dos joelhos enquanto impulsionam a cadeira com a outra mão. Podem mover-se rapidamente e mudar de direção sem perder a estabilidade do tronco. Os jogadores de classe 4.0 podem fazer flexão, extensão e rotação do tronco com amplitude máxima enquanto realizam um passo com as duas ou uma mão. Mostram bom equilíbrio quando se inclinam à frente e pelo menos para um dos lados quando realizam um passe. Têm dificuldade em inclinar-se totalmente para o seu lado fraco enquanto passam a bola. Nabil Gueddoune da Algéria é um jogador de classe 4.0. Reparem que ele tem dificuldade em receber a bola do seu lado direito, mais fraco, mas é muito estável na recepção da bola, bem longe do lado esquerdo. Os atletas de 4.0 são capazes de se inclinar à frente e pelo menos para um dos lados quando lançam. Têm dificuldade em manter o equilíbrio quando tentam inclinar-se para o lado fraco durante a mesma ação. Os jogadores de classe 4.0 sentem-se confortáveis em ir ao ressalto com as duas mãos sem apoio na cadeira de rodas. São capazes de se inclinar para um lado e ir ao ressalto com as duas mãos. Têm alguma dificuldade em executar esta ação para o seu lado fraco. Observem como o Nabil ressalta de forma sólida para o seu lado forte, mas tem dificuldade em fazê-lo para o lado direito, mais fraco. Os jogadores de classe 4.0 são dificilmente afetados pelo contacto quando têm ambas as mãos fora das rodas, exceto quando o contacto ocorre do lado fraco. Os jogadores de classe 4.0 são capazes de inclinar a cadeira de rodas com as mãos fora das rodas. À semelhança da classe 4.0, os jogadores de classe 4.5 mostram movimentos do tronco muito fortes em todas as manobras com a cadeira de rodas.
São capazes de impulsionar a cadeira com aceleração rápida e movimentos máximos do tronco. São muito estáveis na rotação. Os jogadores de classe 4.5 são capazes de driblar bem à frente dos joelhos enquanto impulsionam a cadeira com a outra mão. Podem mover-se rapidamente e mudar de direção sem perder a estabilidade do tronco. Os jogadores de classe 4.5 são capazes de inclinar o tronco e realizar passos com as duas mãos para ambos os lados. Mostram estabilidade completa do tronco durante o movimento. Mari Yamamoto, do Japão, é uma jogadora de classe 4.5. É muito estável na recepção da bola para ambos os lados. Os jogadores de classe 4.5 podem mover o tronco vigorosamente em todas as direções durante o lançamento, tal como nos demonstra Piotr Luczynski da Polónia. Em particular, eles são capazes de se inclinar igualmente bem para ambos os lados durante o lançamento. Mareike Adermann, uma jogadora de classe 4.5 da Alemanha, tem função suficiente em ambas as pernas para se separar e empurrar contra a cadeira, dando-lhe excelente estabilidade para ambos os lados. O contacto na cadeira de rodas não irá afetar em nada a estabilidade do jogador de classe 4.5, exceto quando for muito forte. De forma semelhante à classe 4.0, os jogadores de classe 4.5 podem inclinar a cadeira de rodas sem apoio das mãos. Seja um novo classificador, jogador ou treinador, esperamos que este vídeo tenha sido útil na introdução ao sistema de classificação dos jogadores da IWBF e que o tenha ensinado a identificar as capacidades funcionais dos atletas das classes 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 4.5. O sistema de classificação da IWBF é um sistema vivo, baseado nos princípios básicos de observação da execução dos skills de basquetebol em cadeira de rodas. Para ser um classificador competente, é de extrema importância conhecer todos os skills de basquetebol em cadeira de rodas e como são executados pelos jogadores das diferentes classes. Um classificador não deve apenas conhecer os skills e observá-los, deve também praticar a arte da classificação regularmente.